Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Subsecretário Regional da Presidência, Dr. Pedro Faria Castro, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores, Sr. Deputado à Assembleia da República, Dr. Francisco Pimentel, excelentíssimos senhoras e senhores deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, Paulo Luís, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, professor Ala Menezes, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal da Praia da Vitória, administrador executivo da Empresa Municipal Tiago Borges, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de Junta de Freguesia, entidades civis, militares, religiosas aqui presentes, senhores homenageados e convidados, caros órgãos de comunicação social e restantes convidados, em nome de Sua Excelência, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Doutora Vânia Figueiredo Ferreira, declaro aberta a sessão solene comemorativa do 42º aniversário de elevação da Praia da Vitória à cidade, dando-vos assim as boas-vindas a esta magnífica cidade que é a Praia da Vitória. Agradeço também, em nome da Idilidade, a presença de hoje, estarmos todos aqui presentes e a participar nesta sessão comemorativa, em particular a todos os homenageados, quer sejam individualidades ou coletividades presentes. Com 500 anos de história e com a capacidade de um desenvolvimento estratégico, pela conjuntura envolvente na sua frente marítima, com a maior baía dos Açores e a presença militar residente na base das Lajes, possibilitou que a centralidade geopolítica no Atlântico fizesse com que a vila da Praia da Vitória, através do Decreto Legislativo Regional número 7/81/A, de 20 de junho, fosse elevada à categoria de cidade após a aprovação da então Assembleia Regional dos Açores, a 5 de junho de 1981, sendo presidente da Assembleia o Dr. Álvaro Monjardim. Assim, no brasão da Praia da Vitória passa a constar muito notável cidade da Praia da Vitória. Caras e caros convidados, caras e caros homenageados, ao longo dos 42 anos de existência da Praia da Vitória enquanto cidade, o dia que hoje comemoramos é para todos os praenses um grande motivo de honra e de orgulho, enaltecer o trabalho desenvolvido em prol desta cidade por todos os que nela vivem, acreditam, lutam, mesmo distantes, para elevar o bom nome da ilustre cidade da Praia da Vitória. Para assinalar este 42º aniversário de elevação neste caso, da Vila da Praia da Vitória à cidade, num primeiro momento apresentamos a reprodução do livro Canto Matinal, uma obra do ilustre Vitorino Mésio, onde posteriormente seguem-se as intervenções de Sua Excelência, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, doutora Vânia Figueiredo Ferreira, e de seguida, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores, o Subsecretário Regional da Presidência, Dr. Pedro Faria Castro. Após as suas palavras, daremos então início à atribuição de medalhas a quem se tem notabilizado nas variadas áreas, de acordo com o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais. Passando ao primeiro momento, e de forma a darmos início a esta sessão solene, integramos nesta comemoração a apresentação do livro Canto Matinal, uma reedição da primeira e única edição em vida de Vitorino Mésio, livro este que foi mandado encadernar por seu pai na altura e posteriormente foi-lhe oferecido. Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, nascido na Praia da Vitória a 19 de dezembro de 1901, notabilizou-se enquanto poeta, escritor e intelectual com inúmeras obras, tendo sido reconhecido enquanto romancista na obra Mau Tempo no Canal. Enquanto autor e apresentador do programa Se Bem Me Lembro, reproduzido pela RTP entre 1970 e 1975, ainda enquanto professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Faleceu em Lisboa a 20 de fevereiro de 1978 e foi sepultado em Coimbra, cidade onde passou parte da sua vida académica. Caras e caros convidados e homenageados, com o propósito de celebrar e promover a obra de Vitorino Mésio, aquilo que é considerado por muitos o maior vulto da literatura escrita nascido nesta cidade. O município da Praia da Vitória levou a cabo, em parceria com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, a reedição do livro Canto Matinal. Trata-se da primeira obra do escritor,
um livro de poesia publicado quando Nemésio tinha apenas 14 anos, em 1916, pela Tipografia Andrade, onde desde já demonstrava todo um potencial e maturidade muito acima da média. Para a apresentação da obra, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, que desde já agradecemos a estreita parceria e colaboração na sua pessoa do presidente Dr. José Olívio Rocha, preparou também em conjunto com o professor Dr. Luís Fagundes Duarte a apresentação que será realizada de seguida via Zoom. Passo então a palavra ao presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Dr. José Olívio Rocha, que passará a apresentar a biografia do professor Dr. Luís Fagundes Duarte. Boa tarde a todos. Portanto, cumprimentando, portanto, não repetindo os cumprimentos já há pouco referidos, mas em representação do professor Dr. Luís Fagundes Duarte, portanto, que é natural da Serreta, é professor aposentado da Universidade de Nova Lisboa, vive atualmente entre Lisboa e os Biscoitos, onde é residente. Filólogo, colaborou nos projetos de edição crítica das obras de Eça de Queiroz e Fernando Pessoa, é autor da edição da poesia de Vitorino Nemésio para a imprensa nacional e da poesia completa de Antero de Quental. Dirigiu o projeto de estudo e edição do espólio de José Régio e dezenas de dissertações de mestrado e de doutoramento em Portugal, Brasil e Espanha. Publicou vários livros na área crítica textual e mais de uma centena de artigos científicos em livros e revistas da especialidade. Deu cursos de seminários em várias universidades e países sobre matérias de filologia e crítica textual. Dirige atualmente uma nova edição da obra completa de Vitorino Nemésio em publicação pela Imprensa Nacional. Foi diretor regional da Cultura e secretário regional da Educação e Ciência no governo dos Açores e deputado à Assembleia da República e eleito pelos Açores por 4 legislaturas, tendo sido presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Muito obrigado. Vamos ouvir com muito gosto. E como as tecnologias também falham, o professor Dr. Luís Fagundes Duarte ainda não entrou via Zoom para o conseguirmos admitir em direto e, portanto, vamos só aguardar um pouco para que possamos resolver a admissão do professor Doutor nesta cerimónia. Sr. Presidente, se pudesse só fazer aqui o contacto para agilizarmos essa situação. Em nome do professor Dr. Luís Fagundes Duarte, pedimos também desculpa pela presença via Zoom e de não poder estar presente connosco fisicamente, mas por motivos pessoais tinha que se ausentar da ilha e por esses mesmos motivos teve todo o gosto e toda a honra de o fazer, mesmo não estando cá presente connosco, e portanto quis de uma forma simbólica também, com a sua sabedoria, preparar este momento e portanto vamos aguardar que ele possa virtualmente chegar junto de nós. E como no nosso momento tecnológico de lançamento da aplicação E-Praia, no início desta tarde, às 14 horas, tinha corrido tudo muito bem com a componente tecnológica, tínhamos que aguardar para as 17 para termos aqui este pequeno delay, digamos assim. O Sr. Subsecretário está ainda dá a indicação que tem tempo, não é? Já está, pronto. Vamos passar então a palavra ao professor Dr. Luís Fagundes Duarte.
Muito boa tarde a todos, excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, excelentíssimo Senhor Subsecretário-Geral da Presidência, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo dos Açores, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Angra do Heroísmo, que eu suponho que está aqui presente, Senhor Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, Senhoras e Senhores Deputados, de demais entidades civis, militares e religiosas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Na minha qualidade de residente nos Biscoitos e por isso de munícipe da Praia da Vitória, congratulo-me pela solene comemoração que hoje ocorre do 42º aniversário da elevação da Praia da Vitória à categoria de cidade. Também saúdo a Câmara Municipal por ter decidido incluir nas comemorações oficiais a apresentação pública do facsímile do primeiro livro do filho mais ilustre da Praia da Vitória, Vitorino Mésio, que acaba de ser editado numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal e do Instituto Histórico da Ilha Terceira, à qual eu fui convidado a associar-me na minha qualidade de filólogo e professor universitário. Convite que aceitei com muito gosto. Como por razões de ordem pessoal de encontro por estes dias em Lisboa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal anuiu a que eu fizesse esta minha intervenção à distância, amabilidade que eu muito agradeço. O livro que hoje se apresenta ao público reproduz com rigor um exemplar único do primeiro livro do grande Vitorino Mésio, Canto Matinal, publicado em 1916 pela Tipografia Andrade Editora de Angra do Heroísmo, quando ele tinha 15 anos de idade. Trata-se, portanto, de uma primícia literária que o autor, quando já era um dos escritores portugueses mais conhecidos e reconhecidos, apagou, conjuntamente com o outro, tinha por título Nave Etérea, publicado já em Coimbra em 1922, do cânone da sua obra poética. E para tal alegou que se tratava de, e cito, dois livritos não propriamente precoces, senão precipitados. Destas coisas que se estampam no ímpeto da adolescência sem critério. E talvez tivesse razão. Por muito interessante e bom que este livro seja, ele é obra de um adolescente de 15 anos. Porém, diga-se, de um adolescente invulgarmente culto, lido e talentoso, que já revelava, sobretudo, no vocabulário e no domínio da técnica de versejar, mas também nos temas e nas referências culturais e na preocupação de construir uma arte poética, um conjunto de qualidades que já anunciavam o grande poeta que viria a ser, um dos nomes cimeiros da literatura de língua portuguesa. Curiosamente, em 1966, quando se completava o cinquentenário da publicação deste livrinho, o já consagrado Nemésio resolveu fazer uma pequena publicação, uma plaquete com 2 sonetos, a que deu o título Vesperais, em homenagem ao seu primeiro editor, Manuel Joaquim de Andrade, trazida à lume pelo filho deste, também editor, Elvino de Andrade. Embora Nemésio declare que os 2 sonetos de Vesperais tinham sido escritos no Porto Martins entre 1916 e 1918, quando ele teria entre os 15 e os 17 anos de idade, sendo, portanto, poemas igualmente de adolescente, a verdade é que os foi repescar ao vale do esquecimento para comemorar a publicação de um livrinho que ele mesmo, entretanto, classificara como precipitado e sem critério. Na edição crítica da poesia de Nemésio, em 4 volumes, que eu publiquei na imprensa nacional entre 2003 e 2009, e na nova edição para o público em geral, que estou a publicar desde 2018, agora numa coedição da imprensa nacional com a Companhia das Ilhas, das Lajes do Pico, este livro e esta plaquete ocupam os lugares que lhes competem no conjunto da obra poética do autor, encontrando-se assim disponíveis nas livrarias e até, tanto quanto sei, na Casa do Museu Vitorino Mésio, na Praia da Vitória. Pelo que pergunto, ou pergunta-se,
Porquê esta nova edição? O que se pode responder, à maneira de um famoso alpinista a quem perguntaram por que razão andava ele a escalar montanhas, que é uma atividade manifestamente inútil. E o alpinista respondeu, porque elas estão ali. E a verdade é que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem à sua guarda um autêntico tesouro. Está ali. É um exemplar único da primeira edição do primeiro livro de Vitorino Mésio. E é único porquê? Porque o pai do jovem poeta, enternecido e orgulhoso do talento do filho, mandou encadernar um exemplar do livro em capa dura, forrada a veludo vermelho e com letras douradas, tornando-o assim num objeto único. Se tornou ainda mais único depois de Nemésio, em 1967, ter escrito a lápis na folha de guarda da capa a seguinte informação. Esta encadernação foi mandada fazer por meu pai para me oferecer em 1916. É este exemplar que se encontra à guarda da Câmara Municipal e que foi facsimilado para esta edição comemorativa. Ou seja, temos aqui um exemplar de um livrinho de um rapazinho de 15 anos, um pai orgulhoso do trabalho do filho, e um filho já de idade avançada e famoso a recordar 51 anos depois aquele gesto do pai. Mas temos mais. A plaquete dos prais dá-nos uma informação preciosa. Numa pequena nota introdutória, Nemésio confessa que o título inicial de Canto Matinal era Vesperais, mas que o seu professor do Liceu de Angra, o Dr. Manuel António Ferreira Deusdado, a quem pedir uma opinião sobre a qualidade do livro, lhe sugeriram um novo título, e cito, por lhe parecer mais próprio de um livro de adolescente. Não convencido, Nemésio recuperou aquele título para a plaquete que publicou para comemorar o 50º do Canto Matinal. Por tudo isto, entendi que não faria sentido republicar-se em edição autónoma. O livro teve novas edições, mas em conjunto com outros livros. Não faria sentido republicar-se em edição autónoma o primeiro livro de Nemésio sem que se lhe juntasse Vesperais, que contém, como já disse, 2 poemas inéditos da mesma época que ele, meio século depois, trouxe a lume para comemorar a efeméride da publicação do primeiro. Homenageando assim, ao mesmo tempo, 3 personalidades estruturantes na sua formação e na sua carreira enquanto homem e enquanto escritor. O pai, o professor do liceu e o editor. Ora, apesar de Nemésio ter apagado Canto Matinal do seu cânone poético, a verdade é que este livrinho e a sua ternurenta história nunca se apagaram das suas memórias. Já em 1958, Nemésio o recordara de passagem, numa autobiografia sumária que ele fez, mas que se encontra ainda inédita, onde, referindo-se ao editor Manuel Joaquim de Andrade, escreveu: editou-me os primeiros folhetos, entre os quais um canto matinal que me rendeu uma corrente de relógio como direitos de autor. Um aspecto muito importante deste livro e que justifica em pleno a sua edição facsimilada é o trabalho gráfico de muito bom gosto que nele encontramos, desde o corpo e tipo de letra até às vinhetas, com desenhos e cores alternados, que encontramos na margem superior das páginas onde se inicia um novo poema. Eu não sei se o exemplar já está disponível, se as pessoas podem acompanhar, mas se verificarem vão encontrar nesta reprodução excelente que foi feita todo esse trabalho gráfico, e incluindo as tais vinhetas que aparecem na margem superior, a encabeçar a página, todas diferentes, em cores, com desenhos e cores diferentes, e que, de facto, demonstram um grande carinho, digamos até, para quem gosta de livros, um grande amor na produção deste livro. O uso destas vinhetas, bem como a delicadeza
e a variedade dos seus desenhos demonstram que houve um grande cuidado na apresentação estética do livro, por parte do editor e do tipógrafo, e que aqui na Terceira, no princípio do século XX, havia tipografias capazes de produzir livros de grande qualidade gráfica. Temos, deste modo, e apenas num único objeto, o primeiro livro de um grande poeta nacional e um trabalho de artes gráficas de alta qualidade que agora ficam, finalmente, e na plena integridade, disponíveis a todos. É este pequeno livro, com a sua pequena história, que agora trazemos a público em resposta a uma ideia da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que assim dá um bom exemplo de como se deve cuidar do património cultural, preservá-lo e protegê-lo na sua materialidade, daquele objeto com aquela capa, com aqueles arranjos todos que foram preparados pelo pai, mas disponibilizando ao público, que é sempre o destinatário final da obra de um espírito criador. Talvez um dia, quem sabe, se imaginássemos que este centro cultural pudesse ganhar o distintivo nome de Vitorino Mesi, que é um nome que atrai e identifica, constituindo assim uma mais-valia para a cidade, para o concelho e para a ilha, o original, que é o exemplar único, que aqui deixamos em facsimile, poderia ser, em combinação com outras peças igualmente únicas e muito estimáveis, que ainda se poderão encontrar dispersas por aí, em casas, em arquivos familiares, mas também na Biblioteca Pública de Angra, na Biblioteca Nacional, em outras bibliotecas. Portanto, essas peças únicas e muito estimáveis que pertenceram ou relacionadas com o Vitorino Mesi, que ainda se poderão encontrar dispersas por aí, poderiam dar origem, constituir um dos polos de atração de uma cidade que se veja voltada para o futuro, mas sem esquecer o passado que a formou e os filhos que a honraram. Foi isso que eu entendi que se desejava quando me convidaram, por incumbência da Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e diretamente pelo Sr. Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, para preparar esta edição e acompanhar a sua produção, o que eu fiz, cheguei a ir à tipografia na Maia, no Porto, e estar com os tipógrafos, com os compositores, a estudar o papel, enfim, todos aqueles aspectos gráficos que era necessário preservar para que o livro apresentasse o mais possível a imagem do exemplar que lhe deu origem. Este trabalho foi feito de uma maneira articulada entre duas instituições, uma política e administrativa, que é a Câmara Municipal, e uma outra, cultural, que é o Instituto Histórico, que assim vieram provar que é possível trabalhar-se em conjunto. Aqui fica, neste pequeno livro, nesta nova encarnação, um dos resultados possíveis deste trabalho conjunto entre as instituições. Era isto essencialmente que eu queria dizer neste momento e, mais uma vez, cumprimentar a Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Instituto Histórico por terem feito e terem permitido que esta pequena maravilha, não pela qualidade literária que tem, de facto, se nós não soubéssemos que aquela poesia era de um rapaz de 15 anos, não teríamos nenhum problema em considerar um bom livro de poesia de um poeta consagrado, que não era, claramente, na altura. Mas, sobretudo, este objeto único, que é este exemplar da primeira e única edição em vida do primeiro livro do grande Vitorino Mesi. Muito obrigado, espero que haja um maior êxito, quer na divulgação do livro, quer nos resultados que ele possa permitir, que é o aparecimento, a disponibilização ao público de bens do património cultural que são muito importantes
e que são identitários da nossa cultura, da nossa ilha, do nosso concelho, enfim, de todos. Muito obrigado a todos. E depois desta magnífica apresentação do professor Dr. Luís Fagundes Duarte, em nome de Sua Excelência, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, doutora Vânia Figueiredo Ferreira, agradeço o empenho e dedicação da realização desta apresentação, tanto por parte de quem a apresentou, tanto por parte do Instituto Histórico da Ilha Terceira, também aqui representado. Caras e caros convidados, caros homenageados, no momento que se segue e para dar continuidade à nossa sessão solene comemorativa do 42º aniversário da monutável cidade da Praia da Vitória, chamo para intervir Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, doutora Vânia Figueiredo Ferreira. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Subsecretário Regional da Presidência, Dr. Pedro Faria Castro, em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores, Excelentíssimo Sr. Deputado da Assembleia da República, Dr. Francisco Pimentel, Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Serviço Regional de Bombeiros, da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Engenheiro Bruno Nogueira, Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, Paulo Luís, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Alan Menezes, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Excelentíssimo Administrador Executivo da Praia Ambiente, Engenheiro Tiago Borges, Excelentíssima Senhora e Excelentíssimos Presidentes de Junta aqui presentes, Excelentíssimas entidades civis, militares e religiosas aqui presentes, Excelentíssimos homenageados e congratulados, caros órgãos de comunicação social e restantes convidados. Caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, celebramos hoje mais um aniversário da elevação da nossa praia à cidade. São 42 anos de história como cidade, aos quais se somam mais 5 séculos como território habitado em várias formas administrativas: capitania da Terceira, vila e cidade. Território construído por mulheres e homens ao longo de décadas, dando corpo a ruas, praças e monumentos que hoje marcam o passado da urbe, recordando o que fomos e o que somos enquanto comunidade. Já no século XIX, o padre Jerónimo Emiliano de Andrade se referia à magnífica e majestosa Vila da Praia da Vitória. Vitória saída desse momento alto da nossa história, onde em 1829 tão poucos deram tanto a Portugal, abrindo-lhes as portas do liberalismo. Nas areias que nos ligam ao mar, lutou-se a liberdade. Nunca nos esqueçamos disso. Ensinemos isso aos nossos filhos e netos. Esta é uma terra de gente livre, que arregaça mangas e enfrenta o futuro sem receios. Honremos essa herança, todos os dias. Mas esta história não se resume apenas à cidade. Ela traduz a história de um concelho, 10 freguesias e uma vila, que são comunidades com características que as distinguem, mas que na essência espelham a identidade dos praenses. Uma identidade que se fez da ruralidade à cidade. Uma identidade que, como cantou Nemésio, nos liga os ossos à terra e ao mar, centrando o olhar no horizonte, numa visão cosmopolita da vida, ancorados entre as duas margens do Atlântico, o qual nos dá solidão e mundo. Senhoras e senhores, ao celebrarmos 42 anos como cidade e 5 séculos de comunidade, honremos orgulhosamente o nosso passado, realista no presente, mas otimista no futuro. E fazemos-lo já hoje, com as homenagens que decorrerão daqui a instantes, pois orgulhemos-nos no nosso passado, presente e futuro. Honrando as nossas instituições comunitárias, o Clube Naval da Praia da Vitória, a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, a Escola Irmãos Golarte, a Sociedade Progresso Lagense ou a Rádio Laje.
reconhecendo os méritos da Associação de Jovens da Fonte Bastarde, do Sport Clube Praiense e das vitórias da Júlia Leal ou do Tiago Furtado. E recordando a vida e obra de Alvarino Pinheiro e Eugênio Neves Júnior. Ao fazê-lo, homenageamos outras tantas instituições e individualidades que dia a dia deram e dão tanto a esta terra, recordando tantas mulheres e tantos homens que construíram e constroem as nossas freguesias, a nossa vila, a nossa cidade, todo o nosso concelho. Este território só é se for feito por e para as pessoas. A Praia da Vitória não pode nunca esquecer-se da sua vocação humanista e humanizante. A solidariedade que os nossos antepassados concretizaram perante as agruras do clima, do isolamento e da sobrevivência tem de marcar a nossa ação enquanto membros ativos de uma comunidade única. Tenhamos amor à praia. Esta é a nossa casa e se não a amarmos, não seremos capazes de a valorizar. Caras e caros convidados, mas a Praia da Vitória não é apenas história, é também futuro. Um futuro que se inscreve na nossa vontade de consolidarmos o concelho como espaço privilegiado na fixação de empresas, famílias e de jovens. Um futuro que se inscreve no nosso empenho em consolidar um concelho inovador e apostado no desenvolvimento sustentável e regenerativo. Um futuro que assente na visão de um concelho dinâmico, gerador de oportunidades de crescimento pessoal e familiar, catalisador de crescimento económico e de progresso sustentado. Mas para que tais objetivos se concretizem, é estratégico que nas nossas potencialidades sejam aproveitadas e potenciadas. A centralidade atlântica da Praia da Vitória não pode continuar a ser um mero discurso. O aeroporto das Lajes e o Porto da Praia são valências que espelham uma simbiose única e que não podemos continuar a minimizar pela inércia da decisão política. É urgente a construção do cais multiusos previsto para a Praia da Vitória. Essa infraestrutura dotará a ilha de melhores condições para a circulação de bens e pessoas, quer internamente, quer externamente. Trata-se de uma medida estruturante para a dinamização empresarial local e do Grupo Central. Como também é estratégica a descontaminação dos solos e aquíferos neste concelho. É tempo do Governo da República deixar de lado a política partidária e assumir a sua função de Estado perante esta parcela de Portugal. São feitas promessas, são assumidos compromissos, mas, passado o tempo, os assuntos ficam por resolver enredados em retóricas ocas. Veja-se no caso do Fundo Ambiental. A nossa comunidade não usufrui da renovação da rede de abastecimento de água porque o Governo da República se entretém em formalismos processuais. Dissemos basta e diremos basta todas as vezes que os interesses do nosso concelho não forem respeitados. Tal postura de defesa da Praia da Vitória não tem a ver com cores partidárias. Mantivemos a luta e a intransigência junto do atual Governo dos Açores relativamente aos compromissos sobre os terrenos de Santa Rita. Reivindicámos e apresentámos os nossos argumentos e conseguimos que o compromisso fosse assumido e pago. Este caso é mais uma prova de que o Governo dos Açores respeita a Praia da Vitória e assume os seus compromissos com este concelho. E temos outros tantos casos de projetos conjuntos com o Executivo açoriano, na rede de caminhos agrícolas, em projetos sociais, em eventos culturais, em parceria que valorizam este território. Muito tem sido feito, mas muito há a fazer. E cá estamos para continuar a defender os interesses da Praia da Vitória. Senhoras e senhores, como vos disse, a Praia da Vitória é futuro. O nosso presente não tem sido marcado pelas melhores razões. Mas estamos convictos que, com rigor e transparência que estamos a incutir na gestão desta autarquia, serão estratégicos para o futuro risonho de todo o nosso concelho. Aliás, este rigor e esta transparência têm-nos garantido bons resultados na gestão da causa pública, o que paulatinamente dotará o município de melhores meios para arquitetar e concretizar os projetos estruturantes que este território precisa. Neste âmbito, estamos a trabalhar na visão estratégica para o concelho no Horizonte 2030, para que possamos aproveitar na íntegra o novo quadro comunitário de apoio, mas assente numa lógica de responsabilidade e desenho de ações sustentáveis.
Não podemos cometer os erros do passado e construir sem garantir os meios para a devida manutenção e aproveitamento das infraestruturas. Não podemos cometer os erros do passado e construir porque sim, sem perspectivar o impacto de cada medida a médio e longo prazos, de forma a não comprometer a sanidade financeira da autarquia. Não podemos cometer os erros do passado a realizar obra sem que esta tenha impacto eficaz e eficiente na vida de todos os praenses. É este o nosso compromisso. O quadro comunitário de apoio Açores 2030 é uma oportunidade que não podemos deixar passar, particularmente para resolver constrangimentos estruturais locais. O assoreamento da marina e a valorização da nossa baía e da nossa orla costeira. O desenvolvimento da cidade enquanto motor de dinamismo territorial, espaço atrativo para a fixação de pessoas e negócios. A dinamização empresarial e o aproveitamento de novas tecnologias como fatores diferenciadores na nossa produção. A valorização da ruralidade das freguesias. A formação de recursos, a inserção social e o apoio dos mais desprotegidos. O combate às alterações climáticas. A valorização dos nossos recursos ambientais endógenos e o reforço da sustentabilidade das nossas redes de abastecimento de água. Ou a preservação da nossa cultura e a contínua potenciação do nosso valor turístico. São muitos os desafios, mas tendo uma visão concreta para o futuro, sem qualquer dúvida, conseguiremos vencê-los. E a nossa visão é simples. Queremos um concelho feliz, onde cada pessoa encontra as devidas respostas para que aqui possa construir uma vida. É este o nosso foco. É este o nosso compromisso. Caras e caros convidados e homenageados, 42 anos de história como cidade e 5 séculos de existência enquanto comunidade são uma herança única e temos de honrar cada dia. E a melhor forma de o fazer é participar nas coletividades e instituições da nossa freguesia, da nossa vila, da nossa cidade e do nosso concelho. Orgulhemo-nos deste território, da sua história, da sua natureza e da sua identidade. Os nossos filhos e netos merecem que lhes deixemos este diamante como o recebemos dos nossos antepassados. Nunca nos esqueçamos disso. Viva a Praia da Vitória. Muito obrigada. Para intervir em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores, chamo então o Subsecretário Regional da Presidência, Dr. Pedro Faria Castro. Muito boa tarde. Permitam-me, em primeiro lugar, saudar na pessoa da Senhora Presidente de Câmara o povo da muito notável cidade da Praia da Vitória. Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Senhor Deputado à Assembleia da República, Senhores Deputados à Assembleia Legislativa Regional, Senhor Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, cumprimento, se ainda estiver em linha, o Senhor Professor Luís Fagundes Duarte, que nos deu uma explicação muito interessante de facsímile hoje apresentados. Cumprimento também as demais autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes e quero-vos dizer que é com numas breves palavras que vos dirijo neste momento, é com enorme satisfação que me encontro hoje aqui representando o Sr. Presidente do Governo dos Açores nesta tão nobre cerimónia. Celebrar é sempre um motivo de satisfação e celebrar a elevação de um espaço, de uma vila, a cidade, é motivo de uma satisfação para a manifestação de um enorme orgulho coletivo. É o reconhecimento do esforço de toda uma comunidade na promoção económica, social e cultural da sua terra.
É um processo evolutivo que traz resultados, traz vantagens, traz bem-estar, mas traz igualmente responsabilidades para quem cá vive. Esta dinâmica tem um reconhecimento, e é este reconhecimento que estamos hoje aqui a celebrar. Foi, como já anteriormente referido, através do Decreto Regional 7/1981-A de 20 de junho, que a Vila da Praia da Vitória foi elevada à categoria administrativa de cidade. Comemoramos hoje, portanto, esta efeméride, 42 anos da cidade da Praia da Vitória. O decreto foi aprovado no Parlamento Regional, na cidade da Horta, no dia 5 de junho de 81 e promulgado a 20 de junho pelo então Ministro da República para a região autónoma dos Açores. Era Álvaro Monjardim, o presidente da Assembleia Regional dos Açores. João Busco Mota Amaral, o presidente do Governo Regional. E no mandato municipal, iniciado pelo presidente Anselmo Juliano Cota e terminado pelo presidente José de Sousa da Silva. Os processos têm nomes, lideranças. É da mais elementar justiça evocá-los. Praia da Vitória, o Concelho da Praia da Vitória, com 162 km², limitada a sul e a oeste pelo município de Angra do Heroísmo e a norte e a leste pelo Oceano Atlântico. O Concelho, com as suas 11 freguesias, tem hoje cerca de 19.500 habitantes. Embora com um ligeiro decréscimo na população, continua a evoluir com a dedicação e o empenho que transformam esta cidade sempre para melhor. Recorrendo às estatísticas disponíveis, o Concelho da Praia da Vitória está, de facto, muito diferente do que era em 1981. Embora com uma população mais envelhecida, fenómeno generalizado nos Açores e não só nos Açores, eu diria em todo o mundo ocidental, encontramos uma evolução significativa dos dados socioeconómicos nos últimos 40 anos. Como exemplo desta evolução, deixo-vos aqui 2 números, parecem-me marcantes, desta realidade. Enquanto em 1981 só 0,7% da população detinha um grau de ensino superior, em 2021, esse número já era de 12,3%. E a mesma referência de comparação em relação às mulheres no mercado de trabalho, que representavam 3,7% em 81 e 48,9% em 2021. A evolução dos tempos, é verdade, mas nestas nossas ilhas, esta evolução tem um impacto especial. No mundo globalizado, que promove o conceito de economia de escala, os Açores, com as suas características próprias, resistem. A Praia da Vitória resiste e avança. O Governo dos Açores saúda esta transformação positiva e compromete-se para que continue a acontecer, a fazer esta transformação, para que as pessoas que cá vivem sintam orgulho na sua terra, na sua cidade e que com isso sejam também exemplo para o resto da região. É a missão das pessoas e das instituições da Praia da Vitória. Praia da Vitória, a terra de Nemésio, é uma das joias da história dos Açores e, consequentemente, da história de Portugal. As suas gentes, homens e mulheres determinados, combateram as constantes adversidades que a história lhes impôs. Nunca vergados às intempéries que por vezes a natureza nos reserva, nem às incompreensões do centralismo continental que estamos a corrigir no exercício do poder autonómico que a Constituição nos confere, a Praia da Vitória merecidamente celebra a sua elevação à cidade
como um momento de afirmação política, económica, social e cultural, nos Açores que estão destinados a se afirmarem nesta nova era muito desafiante que hoje vivamos. Somos a terra que somos pela força do nosso povo, como já anteriormente hoje aqui foi lembrado. Esta tem sido a nossa história. Na pessoa da sua Presidente da Câmara Municipal, saúde, em nome do Governo dos Açores, todos os praienses. A Praia da Vitória está de parabéns e os Açores, com ela, também estão de parabéns. Muito obrigado. Caras e caros convidados, caras e caros homenageados, e após as magníficas intervenções de Sua Excelência a Presidente da Câmara Municipal e de Sua Excelência Dr. Pedro Faria Castro, Subsecretário Regional da Presidência, no decorrer dos seus 42 anos, a Praia da Vitória tem celebrado e simboliza este dia da sua evolução à cidade com a prestigiada homenagem aos praienses que em muito contribuíram para o bem-estar e desenvolvimento do nosso concelho. Honrar o bom nome desta cidade é elevá-lo, quer seja a nível regional, nacional ou até mesmo internacional, quer sejam nas individualidades, coletividades, associações que tenham desempenhado um importante contributo e prestígio municipal, como também aqueles que completam uma data memorável da sua existência na comunidade, devem ser alvo de reconhecimento por parte do município. Assim, nesta sessão solene do aniversário da Praia da Vitória à cidade, iremos reconhecer o mérito pelos bons serviços municipais, culturais, sociais, desportivos e científicos. De acordo com a deliberação em reunião de Câmara 14 de junho de 2023 e considerando o regulamento de insígnias e medalhas municipais, sempre que há necessidade de distinguir uma coletividade, personalidades ou outros que por qualquer motivo se destaquem na prestação de serviços meritórios, relevantes ou se tenham notabilizado nas mais diversas áreas, de alguma forma tenham contribuído para o engrandecimento do concelho, o Regulamento de Insígnias e Medalhas Municipais, em uso no município da Praia da Vitória, prevê no seu artigo 11º a atribuição de medalhas a quem se tem notabilizado, quer pela divulgação dos seus valores, gentes, cultura, quer por ter distinguido em qualquer ramo da arte, da ciência ou mesmo do desporto. Para iniciar as condecorações, peço a Sua Excelência a Presidente da Câmara Municipal que se desloque ao palco para iniciarmos a entrega de medalhas e respectivos diplomas. Mérito Municipal Bronze Desportivo. Clube Naval da Praia da Vitória. Dedicado ao desporto náutico, o Clube Naval da Praia da Vitória prevê os seus estatutos a 1 de janeiro de 1971, sob o lema A Velejar desde 1973. A sua constituição surge da vontade de um grupo de praienses que vêem nas atividades náuticas uma oportunidade de atrair crianças e jovens para o desporto, aproveitando as potencialidades da Baía da Praia da Vitória, ex-libris internacional açoriano, para o envolvimento de modalidades como a vela de iniciados e júniores, como também canoagem. Mais tarde, viria a diversificar as mesmas, expandindo-se para a natação, patinagem de velocidade, firmando ao longo do tempo em diversas participações desportivas e culturais, assim como ações de cariz social a nível local, regional e nacional. Inserido no calendário do Campeonato Nacional de Motonáutica, em setembro de 2021, decorreu o Grande Prémio da Praia da Vitória, em colaboração com a Federação Portuguesa de Motonáutica. Esta entidade participou na fundação da Associação de Jet Ski e Motonáutica dos Açores como sócio fundador. Foi responsável pelo Campeonato Europeu de Fórmula Windsurfing, que decorreu no ano de 2013, reforçando as potencialidades da Baía local e que em diversas competições no âmbito nacional e internacional. Também na promoção e organização do Campeonato do Mundo da IFCA, em 2014, que contou com a inscrição de 57 atletas, representando 18 países, para nomear alguns dos eventos da maior projeção e que não invalida todo o trabalho da qualidade
que foi desenvolvida na Praia da Vitória. O Clube Naval da Praia da Vitória consta anualmente com cerca de 250 atletas, acompanhados por 8 treinadores na modalidade de natação e 10 atletas em competições regionais e nacionais, acompanhados por um treinador dedicado à alta competição. Em ambas as modalidades, os jovens açorianos têm-se destacado no ranking nacional. Prova disso, e muito recentemente, temos 2 talentos do Clube Naval da Praia da Vitória na modalidade de vela ligeira no âmbito do Campeonato de Portugal de Juvenis, Joaquim Barcelos e Matilde Moles. O seu trabalho na formação dos mais pequenos tem-se destacado ao longo dos anos, considerando uma panóplia de modalidades vigentes no que concerne ao reforço da qualidade de vida e à valorização da vertente náutica do concelho. É inegável o empenho e dedicação demonstrados em colaboração com as entidades regionais e nacionais. É notória a sua vontade em defender o peso e a importância do desporto para as crianças e adultos. Graças a eles, a nossa Baía fica mais enriquecida, as experiências desportivas que a mesma permite não deixarem ninguém indiferente. Sejam de caráter lúdico, sejam formativas, sejam provas de competição, o desporto assume um papel fulcral nesta cidade. São 50 anos a contribuir para a dinamização desportiva, tendo-lhe sido reconhecido o Estatuto de Utilidade Pública. Pelos seus 50 anos de história, a Câmara Municipal da Praia da Vitória atribui a Medalha de Mérito Municipal Desportivo em bronze ao Clube Naval da Praia da Vitória. Recebe a Presidente da Direção, Rita Borges. Mérito Municipal Prata, Desporto, Sport Clube Praiense. No ano de 1947, a conhecida Vila da Praia da Vitória carecia de um clube desportivo que espelhasse o gosto pelo futebol da juventude praiense. O fecho de coletividades desportivas como Santa Cruz Sport Clube, o Futebol Sub-11 de Agosto e a União Operária Praiense não eram bons indícios à expansão desta modalidade. No entanto, na União de Esforços Praienses nasceu o Sport Clube Praiense, hoje filial número 1 do Sport Clube Barreirense. A sua primeira Assembleia Geral seria a 2 de agosto do mesmo ano. Com os órgãos sociais constituídos e aprovados, o Sport Clube Praiense estreou-se na época de 1949-1950. Em 1955-56, este clube venceu a sua primeira prova oficial como campeão distrital de reservas. Em 1966-67, o Praiense sagra-se primeiro campeão dos Açores no torneio realizado na Ilha do Faial. A sua sede atual, inaugurada em 1984, encontra-se situada no coração da cidade. Meses mais tarde, surgiria o rival União Desportiva Praiense, mais conhecidos por os Brancos. Pelas camisolas brancas que ostentavam ou que contestavam o tom de vermelho do Sport Clube Praiense. Outro dos seus maiores rivais foi o Sport Clube Lusitânia e que muitas vezes fizeram pulsar as emoções dos praienses. A paixão pela modalidade reflete o papel estruturante desta coletividade junto de todos nós, atingindo já os 75 anos de existência, sendo destacar toda a sua função social, nomeadamente os acontecimentos festivos que marcam o calendário local. A formação foi e é outra das grandes apostas, concretamente, e além do futebol, nas modalidades de basquetebol, de voleibol, de futebol de salão, de natação, ciclismo e atletismo. O Sport Clube Praiense tem 5 títulos de campeão distrital sénior, a que se juntam 3 taças de campeão açoriano, 2 títulos de 3ª Divisão Série Açores, várias subidas à 2ª Divisão Nacional ou a presença na primeira edição do Campeonato Nacional de Séniores. Cimentou a sua presença entre os grandes clubes dos Açores nas competições nacionais, tendo estando muito próximo de alcançar a 2ª Liga. Recentemente, e na categoria de Sub-13, o Sport Clube Praiense venceu o 6º torneio Figueiras Cup. Por 75 anos de história, o município da Praia da Vitória atribui ao Sport Clube Praiense a medalha de Mérito Municipal Desportivo em prata. Recebe o presidente da direção do clube, Ricardo Silva.
Associação de Jovens da Fonte Bastardo. Fundada em outubro de 1975 e oficialmente em outubro de 1976, a Associação de Jovens da Fonte Bastardo surgiu como instituição dedicada à vertente desportiva no concelho, designadamente na prática da modalidade de voleibol. A primeira equipa a representar a Associação dos Jovens da Fonte Bastardo foi de júniores masculinos, competindo na época de 1976-77 ao nível de ilha e região. Em 1999-2000, os séniores masculinos da Associação de Jovens da Fonte Bastardo foram campeões regionais, ascendendo à 2ª Divisão Nacional, onde se mantiveram por 3 épocas, tendo em 2003-2004 ascendido à Divisão A2 Nacional, onde na época de estreia atingiram o 3º lugar. Em 2004-2005, a Associação de Jovens da Fonte Bastardo atinge o estatuto de campeão nacional de divisão A2, o que permitiu a subida à maior divisão de voleibol português, divisão A1 masculina. Na época de 2007-2008, a equipa chegou ao 3º lugar, vencendo em 2 encontros o Sport Lisboa e Benfica, o que fez com que a melhor classificação de sempre se fosse atingida, e a mais pujante de uma equipa dos Açores nesta divisão. Na época de 2000-2011, a equipa de séniores masculinos de voleibol sagrou-se campeã nacional ao derrotar, no dia 30 de abril de 2011, o Sport Clube Benfica no 2º jogo de play-off final por 3-1. Foi um feito histórico para esta entidade, dando que foram o primeiro clube açoriano vencedor de um campeonato nacional numa divisão superior. Feito este que se repetiu em 2015-2016. No ano de 2012-2013, é conquistada a Taça de Portugal, a grande conquista da época, vencendo por seguinte a Taça da Federação Portuguesa de Voleibol em 2021-2022. Na época de 2022-2023, venceram a Supertaça. Não menos importante é a aposta na formação, envolvendo os jovens terceirenses na prática desportiva desta modalidade, garantindo a continuidade da mesma junto dos atuais e futuras gerações. A história da Associação de Jovens é longa e repleta de feitos históricos. Muitas etapas foram alcançadas, muitas emoções foram e são sentidas. A perseverança é notória, seja dentro do campo ou fora das linhas de jogo, pelo apoio constante dos adeptos que vibram a cada prova, independentemente do resultado final, seja para ganhar ou para aprender a fazer história, e ela continua a construir-se. O município da Praia da Vitória congratula a Associação de Jovens da Fonte Bastardo com a Medalha de Mérito Municipal Desportivo em prata. Recebe a Presidente da Associação, Nélia Nunes. Júlia Vitorino Leal. Atleta do Grupo Desportivo do Centro Social de Juncal, natural do Concelho da Praia da Vitória, foi campeã regional individual de sub-19 e sub-15, ao ter representado em maio de 2021 a seleção portuguesa de WTT Wind Contender, onde chegou aos quartos de final. Também com as cores nacionais, ganhou a competição no seu escalão de ETTU Developer Camp em Montenegro, onde estavam reunidas atletas de toda a Europa. Ocupou a posição 32 no ranking internacional em sub-13, tendo liderado o ranking nacional de sub-12. Foi campeã nacional de sub-15 nas categorias de individual e de equipa e, mais recentemente, campeã nacional de sub-21 individual. Atualmente encontra-se no 8º lugar do ranking europeu de sub-15. Foi considerada em 2012 desportista do ano da região autónoma dos Açores. Os feitos desportivos são de orgulho para os praienses. A exigência muito própria está associada aos resultados de excelência obtidos que ultrapassaram barreiras e que evocam a entidade desportiva local existente nesta cidade, nesta ilha e além fronteiras. Como reconhecimento pela dedicação ao desporto, pela paixão demonstrada à modalidade de ténis de mesa, pelas emoções partilhadas e transmitidas a todos nós ao longo dos últimos anos enquanto praienses e açorianos, a Câmara Municipal da Praia da Vitória agracia a atleta Júlia Leal com a Medalha de Mérito Municipal Desportivo em prata.
por indisponibilidade da atleta, que se encontra fora da ilha em novos desafios desportivos, recebe a medalha a sua mãe, Anabela Leal. Tiago Manuel Sousa Furtado. Aos 17 anos de idade, sagrou-se campeão do mundo de kickboxing da disciplina K1 Sparring mais 80 kg Master, competição que decorreu de 31 de outubro a 6 de novembro de 2022 em Kemer, Antalya, na Turquia. O atleta da Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense chegou mais longe, levando o nome da Praia da Vitória e da Ilha Terceira além fronteiras. Tiago Furtado já foi por 2 vezes campeão nacional de kickboxing por juvenil e como júnior na disciplina King Light mais 90 kg. Os sucessos do atleta terceirense deve-se ao empenho e dedicação, um trabalho de equipa com o apoio incondicional do seu treinador, Rui Ferreira, e de toda a associação. O desporto na Ilha Terceira está de boa saúde e recomenda-se. Os resultados desportivos da ADREP têm sido excelentes, sejam de caráter individual ou coletivo, destacando-se o título de Tiago Furtado. O município da Praia da Vitória atribui a Tiago Furtado a medalha de mérito municipal em prata, recebe o próprio. Mérito Municipal Prata, Cultura, Sociedade Progresso Lagense. A 30 de junho de 1947, a Sociedade Progresso Lagense, mais conhecida por Sociedade Nova, foi fundada na Vila das Lajes com o intuito de reforçar a qualidade de vida dos lagenses através da dinamização das vertentes sociocultural, lúdica, recreativa e, acima de tudo, musical. Em 1951, esta sociedade, com o apoio dos associados, adquiria a sua primeira sede social, composta por um salão de espetáculos e de cinema, assim como um bar e uma sala de espetáculos. 30 anos depois, o espaço que hoje conhecemos como a sua sede era criado, envolvendo todas as condições necessárias à consolidação das 5 vertentes que estão na sua gênese, nomeadamente a filarmónica, o teatro, o cinema, os bailes e os jogos. Composta por 45 elementos, regida atualmente pelo maestro José Sousa, a Banda Filarmónica da Sociedade Progresso Lagense tem ao longo de 75 anos abrilhantado as nossas festividades, contribuindo para a valorização de diversos talentos nacionais, locais e regionais no que concerne à promoção musical vigente nesta vila e por toda a Ilha Terceira. Entre 1960 e 1980, a Sociedade Progresso Lagense deu lugar aos grandes espetáculos de teatro dedicados ao drama, comédia e atos de variedade. Nesta altura, a sétima arte, o cinema, também marcou a presença nesta sociedade, o que contribuiu significativamente para a dinamização da cultura deste concelho. A persistência dos seus associados e fundadores, o empenho dos seus órgãos sociais marcaram e marcam as diferentes gerações, deixando um legado de inovação e cultura que continuará a perdurar na vida de todos os lagenses. Por 75 anos de história, a Câmara Municipal da Praia da Vitória atribui a Medalha de Mérito Municipal Cultural em Prata à Sociedade Progresso Lagense. Recebe o Presidente da Direção, Paulo Homem.
Escola Irmãos Golarte. Francisco Vieira Golarte e José Vieira Golarte, irmãos, naturais da freguesia das Fontinhas, no concelho da Praia da Vitória, por méritos da educação, pela criação de uma escola destinada ao acolhimento de meninas no seu processo instrutivo. A 17 de outubro de 1947, abria as portas ao ensino primário nesse local, seguindo as políticas educativas da época, no que concerne à educação para o género feminino, em novas instalações e dedicado à partilha do seu conhecimento. Denomina-se, então, a Escola Irmãos Golarte, em homenagem aos irmãos que criaram a instituição que ainda hoje persiste como fonte de ensino na freguesia das Fontinhas. Envolvidos 75 anos de existência, esta entidade acolheu várias gerações que, a par da instrução, desenvolveram e promoveram a dinamização cultural daquela freguesia, destacando-se como pilar estruturante no desenvolvimento educativo, local e concelhio. Em 2019, o seu corpo docente instituiu o dia 6 de maio como o Dia da Escola, tendo por base uma reunião ocorrida nesse dia, corria ao ano de 1975. Reunião esta que definiu a criação deste estabelecimento de ensino em prol da formação. No ano de 2023, a comemoração da data acentuou na renovação desta instituição, ampliando a sua capacidade de albergar toda a comunidade escolar da freguesia das Fontinhas, resultando da fusão com outros 2 estabelecimentos de ensino desta localidade. São 75 anos de história, são 75 anos a acreditar a importância da formação e na partilha do conhecimento, sempre com o objetivo de dotar as novas gerações na construção de um futuro enriquecedor e sólido junto da comunidade envolvente. Este é um legado que marca a história desta freguesia, do seu povo, inegavelmente com um contributo fulcral para o ensino do concelho da Praia da Vitória. A Câmara Municipal da Praia da Vitória atribui, assim, a Medalha de Mérito Municipal Cultural em prata à Escola Irmãos Golarte, recebe a professora Mónica Rocha. Rádio Laje. A 20 de junho de 1947, um grupo de militares da Base Aérea número 4, sob a égide de Alferes Armando de Sousa Vieira, avança com o projeto para a criação de uma estação radiodifusora nesta infraestrutura. O papel da rádio na promoção ou validação das vertentes da educação e cultura, com o intuito de aproximar o nível informativo aos militares deslocados nos Açores, dando a conhecer o trabalho desenvolvido a nível local e além fronteiras. Por despacho do Ministro das Comunicações, a 8 de agosto do mesmo ano, é concedida a autorização para a criação da estação radiodifusora da BA4, tendo ocorrido a inauguração formal da estação emissora CSB, sendo em 82 a 1 de janeiro de 1956. A nomeação da primeira direção ocorreu a 12 de janeiro deste ano. A primeira licença com caráter de permanência é concedida a 1 de outubro do mesmo ano pela Direção Nacional dos Serviços de Radioelétricos, sob o lema Voz da Força Aérea Portuguesa no Atlântico. Entre os anos de 1972 e 1980, a Rádio Laje surge com uma nova grelha de programação com o intuito de dar a conhecer ao público a missão da Força Aérea Portuguesa. Apostou-se em melhor equipamento, em recursos humanos, a fim de reforçar a vertente informativa, tendo no ano de 1980 esta rádio sido fulcral a quando do sismo ocorrido nesta ilha pelo apoio à população. Facto que lhe concedeu a Medalha de Ouro dos Serviços Distintos, atribuído pelo Presidente da República, o então General António Ramalhianes, a 4 de agosto do mesmo ano. Ao longo dos anos e até 2005, a qualidade foi traduzindo-se sempre numa aposta das novas tecnologias, reforçando a amplitude e a abrangência do seu trabalho. Perante esta distinta história, que compreende 75 anos de trabalho, empenho e dedicação na partilha de conhecimentos, saberes, culturas e costumes, numa época em que a difusão informativa era parca, o Rádio Laje enriquece esta ilha com a sua presença, sendo a única rádio militar do país. O reconhecimento é devido, o desejo de excelência do trabalho é desenvolvido continuamente.
Por 75 anos de história, o município da Praia da Vitória homenageia a Rádio Laje com a Medalha de Mérito Municipal em prata. Recebe, na ausência do comandante da Zona Aérea dos Açores por estar em missão de serviço fora da região neste dia, a capitã Rita Branco. Na ausência da capitã, recebe a sua representante. Alvarino Manuel Menezes de Pinheiro, natural de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, personalidade de mérito em todas as áreas da sociedade a que se dedicou, sempre em prol da real e vontade de servir e lutar por uma autonomia livre, humilde e com entidade própria. Destacou-se, além da vertente pessoal, no associativismo local, na política, na essência da mesma, que só faz sentido se for utilizada para o real desenvolvimento e coesão da ilha e da região. O desejo contínuo de construir, a vontade profunda de acreditar na mudança, no crescimento, no envolvimento das pessoas, são princípios reconhecidos e fundamentais no homem de caráter. Licenciado pelo Instituto Superior de Economia, pela Universidade Técnica de Lisboa em 1974, foi professor de Matemática e de Geografia em Angra do Heroísmo e consultor económico e financeiro de várias empresas e entidades, notabilizando-se claramente na política. Iniciou cedo o seu percurso no PPD-PSD e, posteriormente, em 1992, aderiu ao CDS-PP. Foi reconhecido pelo próprio partido como um líder carismático e histórico que sempre soube interpretar a vontade de um povo que representou. Foi deputado durante as primeiras 8 legislaturas, tendo desempenhado o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional entre 1996 e 2000. O líder do grupo parlamentar do CDS-PP destacou-se pelo consenso entre as disputas, sendo um crítico do status, sempre na busca de corrigir que estava menos bem, e foi a voz da diferença no que concerne ao escrutínio dos governos. Foi presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória e vereador na Câmara Municipal, sempre na luta pelos interesses dos praienses, sendo notório o seu contributo para o surgimento de instituições e manutenção de entidades que ainda hoje são pilares estruturantes do desenvolvimento deste concelho, nomeadamente a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória e o Sport Clube Praiense, também já aqui homenageado. Foi fundador do Grupo de Amigos da Praia da Vitória, que se dedica à vertente cultural e artística, assim como o Jornal da Praia, fonte informativa da partilha de ideias e conhecimentos sobre a região autónoma dos Açores. Dedicou-se também à solidariedade social, através do seu envolvimento na Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, no Lar Dom Pedro V, que são entidades fulcrais no apoio às famílias, idosos, crianças, jovens e também no reforço da formação profissional. Em 2007, foi distinguido pela insígnia autonómica de reconhecimento atribuída pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e pelo Governo dos Açores, pela dedicação prestada à região e à autonomia. O seu legado é único, o seu contributo brilhante e o seu exemplo de vida uma aprendizagem, seja na esfera política, social ou familiar. O município da Praia da Vitória atribui a Medalha de Mérito Municipal Cultural em prata, a título póstumo, a Alvarino Pinheiro. Recebe em seu nome Ana Maria Pinheiro. Mérito Municipal de Prata Vermelho Cultura. Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, 525 anos de existência.
Fundada em 1498, a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória conta já com 525 anos de história ao serviço da comunidade praiense, sendo considerada a instituição mais berimétrica do concelho. O seu trabalho de dedicação ao próximo, nomeadamente no apoio aos doentes e no combate à pobreza ou exclusão social, são motivo de exemplo. A bondade e a generosidade caracteriza todos os que a servem e são princípios inegáveis da condição humana. A sua memória histórica revela os devemos continuar a avançar para junto dos que necessitam de apoio, sob formas de integração plena da comunidade, distribuindo os recursos disponíveis, numa palavra, promovendo a justiça social como fator e condição de cidadania. Hoje é uma instituição particular de solidariedade social que envolve diversas áreas, nomeadamente o apoio à família, à proteção à infância, à juventude, à velhice e formação profissional. Envolve mais de 300 de utentes, dispondo de diversas valências, como a rede educativa, com creche, jardim de infância, ATL, ludoteca e centro de informática, as unidades residenciais para acolhimento de crianças e jovens, o centro de apoio integrado à mulher vítima de violência, o centro de acolhimento masculino, o projeto CDIJ Fortis, Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, o Centro de Economia Solidária, o Núcleo de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, a Unidade Técnica de Apoio ao Cidadão em Endividamento e também a Agência de Apoio ao Microcrédito. Esta instituição serve a comunidade nas mais variadas vertentes, sendo uma das mais antigas dos Açores e do país. Pelos valores que a definem, pela generosidade que desenvolvem no seu trabalho, pelo qual seremos eternamente gratas, a autarquia da Praia da Vitória agracia a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória com a medalha de Mérito Municipal Cultural em prata vermelho por 525 anos de existência, por 525 anos de história. Recebe o seu provedor desta instituição, Francisco Ferreira. Mérito Municipal Prata, Ciência. Eugênio Neves Júnior, médico de profissão, na então Vila da Praia da Vitória, nascido e criado na mesma, onde desempenhou um papel fulcral junto à comunidade praense e terceirense pelo apoio médico e acompanhamento local e individual de todos os que a ele recorriam. Porque o ato de curar não é para todos, porque exige coragem e determinação na dignidade que os doentes merecem, a luta deste homem e o exemplo dele na sua ação de vida são meritórios e louváveis, são parte integrante da história daquela que é hoje cidade. Porque o futuro constrói-se assente no passado, porque os atos são de quem os pratica, Dr. Eugênio Neves marcou as nossas gentes na partilha, no apoio, no empenho, na dedicação diária aos que mais necessitavam. A sua habitação e o seu consultório, situados no coração da cidade, foram palco de momentos de partilha, de experiências genuínas e soluções milagrosas, porque a experiência era muita e o servir, o objetivo principal. Hoje, aquele edifício, sob a alçada municipal, será potenciado na dinamização e concentração de serviços para servir a população, embora, noutros moldes, a gente mantém-se, envolver e servir a comunidade. Figura incontornável da medicina, exerceu a sua profissão ao longo de 50 anos, dos biscoitos até São Sebastião, viveu a peste, expôs-se a ela e, com o apoio de elementos do clero, garantiu a dignidade dos que nela resistiram. Seja noite, seja dia, numa época de poucos meios, foi o próprio dos seus doentes. Foi ainda diretor do Hospital da Praia da Vitória, delegado de saúde e inspetor de saúde, cargos de alta responsabilidade no contributo para a coesão social e determinante na qualidade de vida da população. A Câmara Municipal da Praia da Vitória atribui assim a Medalha de Mérito Municipal Científica em Prata, a título póstumo, a Eugênio Neves.
Dada a impossibilidade de os familiares estarem hoje aqui presentes, a autarquia entregará posteriormente a condecoração. Passando à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. Na sua gênese de criação está o Grupo de Amigos da Praia da Vitória. No verão de 1984, em pleno coração da cidade, surgiria a vontade de criar então a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. Com o culto de Alvarino Pinheiro, já aqui também condecorado, o apoio de todos os elementos da direção do grupo. Porque a entidade cultural praiense está muito bem enraizada nas suas gentes. Eduardo Ferraz da Rosa, Romeu Costa, Luís Cota Muniz, Luís Ferraz Pinheiro uniram esforços para a criação desta entidade que viria a funcionar primeiramente na sede do Grupo de Amigos da Praia da Vitória, situada por cima do Café Terezinha. A primeira viatura da Associação Humanitária foi comprada ao destacamento americano da Base das Lajes, com a comparticipação da Câmara Municipal da Praia da Vitória, tendo sido usada durante anos como viatura de apoio e transporte pessoal. A 11 de março e a 19 de outubro de 1987 foram recebidas 2 viaturas, um autotanque pesado e um pronto-socorro médio. A associação, que já contava com bombeiros e viaturas, começava agora a pensar em instalações próprias. A 20 de junho de 1990, o seu imponente quartel de bombeiros. Nesta mesma data, foi feita a transferência do serviço de ambulâncias para os bombeiros voluntários da Praia da Vitória. Nas comemorações do seu 25º aniversário, em outubro de 2009, foi apresentado o necessário e ambicioso projeto de ampliação das atuais instalações do quartel, cujas obras se iniciaram em novembro de 2009 e a inauguração da obra de ampliação realizou-se a 7 de novembro de 2010, por altura do seu aniversário nesta associação. Hoje, com cerca de 80 bombeiros nos seus quadros, a Corporação de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória está preparada para responder às mais diversas variadas situações de emergência. Prova disso, e além do trabalho de excelência desenvolvido em prol da comunidade, são os sucessos de âmbito regional, nacional e internacional, atingindo desde 2015 e em que muitos orgulham os praenses. Pela prontidão, dedicação e disciplina e envolvimento na salvaguarda de vidas, destacam-se os inúmeros títulos de topo que enobrecem esta cidade e o seu concelho. Se atendermos aos campeonatos dos arquipélagos dos Açores e Madeira, em 2016, e no Funchal, em 2017, na Praia da Vitória foram campeões regionais. Também em 2017, no World Reshoot Challenge, na Roménia, foram campeões mundiais. No ano de 2019, integraram o campeonato dos arquipélagos dos Açores Madeira, no Nordeste, em São Miguel, onde foram campeões regionais, sendo novamente campeões nacionais na Praia da Vitória no mesmo ano. Em 2023, campeões nacionais em Vila Velha de Roldão, indo participar também de 17 a 21 de outubro no próximo World Reshoot Challenge previsto para Lazarosse. Foram enumerados apenas alguns dos mais nobres feitos por esta associação, envolvendo elementos da corporação como Bruno Espínola, Carlos Pacheco, Leonel Raimundo e Hugo Salles, que em equipa a parte integrante desta grandiosa instituição que representam e representarão a Praia da Vitória com excelência. Porque a união faz a força, muitos mais títulos foram atingidos com brio e profissionalismo. Porque nunca é demais enaltecer os homens e as mulheres que desempenham um trabalho muito nobre e fulcral no apoio à sociedade. Assim, o município da Praia da Vitória atribui a Medalha de Mérito Científico em Prata à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, recebe o seu presidente da direção, Luís Vasco Cunha.
Pedi à Sra. Presidente da Câmara Municipal que se juntasse aos condecorados e homenageados desta tarde para a fotografia final junto de todos os que muito nos honram e que elevam a Praia da Vitória além fronteiras. E após o término deste momento de reconhecimento, em nome de Sua Excelência a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, doutora Vânia Figueiredo Ferreira, dou por encerrada esta sessão solene comemorativa do 42º aniversário de elevação da Praia da Vitória à cidade, agradecendo mais uma vez a vossa prestigiada presença, convidando-vos a todos a dirigirem-se ao foyer deste auditório para um berberete. Estão todos também convidados para o momento das 20 horas, uma iniciativa intitulada de À Noite na Praia, promovida pelo Instituto Açoriano de Cultura, inicialmente prevista para a Casa Vitorino Mésio, mas que devido às condições que São Pedro nos permitiu hoje, não é possível e irá realizar-se neste auditório. Boa tarde a todos.